What we're going to be doing is a 25% tariff on all cars that are not made in the United States. If they're made in the United States, there's absolutely no tariff. We do turn now to that huge car shortage fueled by a chip shortage. General Motors temporarily shutting down more than half of its plants in North America. General Motors plans to close its plant in Lordstown, Ohio. Thousands of workers there make the Chevy Cruze. And it's just one of several plants that GM plans to close in the coming months. Em poucos meses, uma única política de Washington fez da General Motors a prova viva de como a proteção de empregos americanos pode ser custosa. O que era projetado como um ano de crescimento constante desmoronou com as novas tarifas. A própria General Motors admitiu que as tarifas custarão entre 4 e 5 bilhões de dólares em custos em 2025, quase um terço do lucro esperado. Os números mostram uma história difícil. Somente no segundo trimestre, o lucro líquido caiu 35%, com as tarifas consumindo mais de 1,1 bilhão de dólares. A reação dos investidores foi imediata. As ações da General Motors caíram quase 7% no dia do anúncio, fechando em 49,59 dólares, o que gerou alarme em Wall Street. Mas isso não é apenas um problema trimestral. Analistas já alertam sobre um cenário mais sombrio, uma sombra sobre toda a indústria automobilística da América do Norte. A pergunta direta: se a maior montadora dos Estados Unidos foi tão abalada, que chance têm as empresas menores de sobreviver? As consequências não se limitaram ao pânico em Wall Street. O que começou como um golpe nas finanças rapidamente afetou a produção. As linhas de montagem, que antes rugiam com o barulho dos carros, agora estão em silêncio. Em Detroit, a fábrica da General Motors em Zero, que era símbolo do futuro elétrico dos Estados Unidos, fechou a produção, deixando 200 trabalhadores sem emprego. Na fronteira, em Ontário, a fábrica de Ingersoll dispensou 1.200 funcionários por licença prolongada. Em Oshawa, o turno da noite foi completamente cortado, com 700 trabalhadores demitidos por tempo indeterminado. Cada fechamento não é apenas um número. É a história de famílias com salários incertos e cidades que perdem sua principal fonte de economia. Especialistas alertam que, se a tendência continuar, o setor automobilístico da América do Norte pode perder até 50 mil empregos. Isso é o equivalente a cidades inteiras. As fábricas fechadas foram apenas o começo. O impacto logo atingiu quem as tarifas deveriam proteger: os compradores de carros americanos. A promessa de carros americanos para famílias americanas se transformou em algo muito mais difícil. Faturas mais altas que nenhum orçamento doméstico esperava. Cada picape que sai da linha de produção custa cerca de 3.200 dólares a mais para ser construída, e a General Motors tem pouca escolha a não ser repassar esse custo diretamente aos clientes. A situação é ainda mais complicada para veículos elétricos. O novo regime de tarifas de Washington coincidiu com o fim do crédito fiscal de 7.500 dólares, que tornava os veículos elétricos acessíveis à classe média. O resultado é claro. Para as famílias que sonhavam em dirigir um veículo feito nos Estados Unidos, a escolha não é mais sobre potência ou design, mas sobre pagar milhares de dólares a mais ou desistir de ter um carro fabricado no país. Se os preços mais altos afastaram os compradores, as consequências para a aposta mais ambiciosa da General Motors foram ainda mais severas. A visão da empresa de liderar a revolução elétrica, construída em torno da plataforma Ultium, agora está parada no meio da estrada. As vendas de veículos elétricos dobraram no segundo trimestre, mas o crescimento esconde uma realidade mais dura. A General Motors precisa entregar pelo menos 100 mil veículos Ultium por ano apenas para não ter prejuízo. As projeções para 2025 indicam que apenas 65 mil serão vendidos, deixando um investimento de bilhões de dólares sem um caminho imediato para a lucratividade. O golpe é agravado pela política. O apoio federal para a infraestrutura de carregamento foi congelado, sufocando o ecossistema que sustentaria o futuro elétrico. Sem subsídios e sem uma rede de carregamento confiável, até mesmo clientes fiéis questionam se a transição vale o risco. O resultado é irônico. O plano de eletrificação da General Motors, uma declaração de independência dos combustíveis fósseis e dos rivais estrangeiros, agora está refém do fogo cruzado político. E o prejuízo não parou nas finanças da General Motors ou em suas ambições elétricas. Quando a montadora fraquejou, todo o ecossistema industrial que depende dela começou a ceder sob a pressão. No Tennessee, a Audi foi forçada a fechar 2 fábricas, eliminando 400 empregos do dia para a noite. Em Michigan e Indiana, fornecedores menores cortaram 900 posições. São cortes que não viram notícia, mas que afetam as famílias que dependem deles. Até mesmo a lanchonete em frente a uma fábrica de Michigan perdeu metade de seus clientes fixos em semanas.
O impacto também atingiu empresas globais. A Volvo, ao calcular o aumento dos custos de produção, alertou que teria que dispensar 1.000 trabalhadores depois que o preço de produção de um único caminhão saltou de 165 mil para 180 mil dólares. Um salto como esse não é um inconveniente, é uma ameaça à existência. O que surge é um padrão. Cada problema na General Motors causado pelas tarifas se espalha, tirando empregos de fornecedores, diminuindo o movimento de pequenos negócios e afetando multinacionais que viam a América do Norte como um investimento seguro. Isso não é mais apenas a crise da General Motors, é um colapso regional sem saída fácil. As consequências logo pularam das fábricas para os corredores da política, onde as tarifas se tornaram uma bomba, dividindo aliados, sindicatos e governos. O que era para unir sob a bandeira de América Primeiro, revelou grandes divisões e expôs tensões antigas sobre quem realmente se beneficia do protecionismo. O ex-presidente Trump impôs uma tarifa de 25% e ignorou os protestos da General Motors. Para seus apoiadores, suas palavras mostravam convicção de que ele não tinha medo de desafiar até mesmo a maior montadora do país. Mas para os críticos, era um risco irresponsável que ignorava décadas de interdependência industrial e tratava a vida de milhares como danos colaterais. Os próprios líderes sindicais se dividiram. Sean Fein, presidente do United Auto Workers, saudou as tarifas como uma medida para priorizar o trabalho americano. Já Lana Payne, líder do Unifor do Canadá, criticou a General Motors por sacrificar a vida dos canadenses apenas para marcar pontos políticos em Washington. A divisão não parou por aí. Políticos em Washington discutiram se as tarifas representavam patriotismo ou autossabotagem. Governadores de estados que dependem da indústria automobilística alertaram sobre a queda nas receitas fiscais, enquanto congressistas aplaudiram o retorno de políticas agressivas. Enquanto isso, trabalhadores afetados ouviam os discursos, mas não viam mudanças em suas vidas. As fábricas em Detroit, Oshawa e Ingersoll continuaram paradas, os salários incertos e os bairros se desfazendo. Para eles, o debate não era sobre ideologia, mas sobre o futuro de seus filhos em cidades construídas sobre a promessa da indústria automobilística. A divisão na política se refletiu no dia a dia, onde regiões inteiras se vêm lutando para sobreviver. Detroit, que já foi o coração da indústria americana, agora vê trabalhadores indo embora. Cada saída enfraquece não só as fábricas, mas a estrutura da cidade, diminuindo a base de impostos e fechando negócios locais. Ruas que antes eram cheias de trabalhadores agora carregam o peso do silêncio, cheias de placas de vende-se e lojas fechadas. Na fronteira, Ontário, que por muito tempo foi a linha de montagem da América do Norte, enfrenta uma crise similar. Fábricas que operavam o tempo todo agora estão paradas, seus estacionamentos meio vazios, suas cadeias de suprimentos em espera. Em cidades como Windsor e Oshawa, onde gerações cresceram com salários fixos de fábricas de montagem, os moradores agora enfrentam um futuro onde a próxima geração talvez nunca trabalhe em uma fábrica. O que era uma vantagem competitiva, a integração entre os países, se tornou um gargalo. O que emerge no final é que esse impacto não se limita a General Motors ou a Detroit. Ele levanta uma questão sobre toda a base da indústria dos Estados Unidos na era da globalização. Quando as tarifas viram barreiras, o capital e a produção começam a buscar portos mais seguros. Já existem rumores de investidores movendo a produção e a pesquisa para fora da América do Norte, para regiões onde a política é mais estável e os custos são previsíveis. O mercado global de automóveis está mudando. Europa e Ásia, com menos incertezas e maior integração, estão prontas para absorver o que os Estados Unidos estão perdendo. Por décadas, o lema de Detroit foi claro: carros americanos para o mundo. Mas essa promessa está desaparecendo. Em seu lugar, surge o oposto: os carros do mundo substituindo os dos Estados Unidos. Se essas políticas continuarem, a perda de 5 bilhões de dólares da General Motors será vista menos como uma tragédia e mais como o início de um colapso maior. O verdadeiro risco não é apenas um balanço financeiro ferido, mas a perda da força industrial que uma vez definiu os Estados Unidos. Então, a pergunta que fica é: esse é o preço que os Estados Unidos estão dispostos a pagar por vitórias políticas de curto prazo? Ou estamos assistindo à lenta ruína de um legado centenário que não pode ser reconstruído? Deixe sua opinião nos comentários. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.